Hoje o nosso encontro é na telinha, no celular, TV, computador. Pega sua Bíblia, chame a família. Vamos adorar nosso Senhor. Olá! Como você está? Tudo bem com você? Eu sou a tia Gina e estamos aqui mais uma vez nesse nosso encontro. É claro que é você aí, você de lá e eu de cá, porque infelizmente ainda não é possível os nossos encontros ser presenciais, mas não tem problema, o amor de Deus é grande e nos alcança, Ele está sempre conosco, não importa onde estejamos, o importante é saber que a qualquer hora do dia, em qualquer momento, eu posso prestar culto ao meu Deus, não importa se é online ou na telinha, ou se é na presença, aprendendo a palavra do Senhor. Eu adoro ao Senhor, Jesus. Eu adoro ao Senhor, eu adoro ao Senhor. É culto aí. Muito bem, olha só o que nos diz a palavra do Senhor lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Olha, o apóstolo Paulo falando aqui para nos ensinando para andarmos em santidade. Olha que ele começa falando aqui, ó, que eu e você devemos ser imitadores de Cristo. É muito legal imitar uma pessoa. Nós vemos hoje tantas pessoas imitando, algumas pessoas que não falam nada com nada. Mas a palavra do Senhor hoje nos ensina que nós, eu e você, devemos ser imitadores de Jesus. E o que Jesus fazia? Olha, ele andava em amor, como Cristo também andava. Eu devo andar e eu devo também, olha, oferecer a minha vida como um sacrifício a Deus. E como? Onde eu aprendo tudo isso? Através da leitura da palavra de Deus. Por isso eu convido você nesse dia a se colocar em pé e se preparar para o nosso encontro. Seja no celular, seja no computador, seja no tablet. O importante é eu e você estarmos ligados em Jesus. Então vamos lá! Hoje o nosso encontro é na telinha, no celular, TV, computador. Pega sua Bíblia! Pega sua Bíblia, chame a família. Vamos adorar nosso Senhor. É culto online, é culto online. Tem história, tem palavra, tem louvor. É culto online, é culto online. Vou aprendendo a palavra do Senhor. Eu adoro
nós temos mais um encontro aqui e juntos vamos aprendendo o quê? A palavra do Senhor, porque em tempos difíceis, olhando para a palavra do Senhor, melhor dizendo, lendo a palavra do Senhor, estudando, nós vamos encontrar forças para viver todas as dificuldades. E por falar em encontrar forças, um lugar muito importante, uma coisa que nós podemos fazer é orar, falar com Deus, porque através da oração nós vamos nos tornando mais próximos de Deus, mais amigos de Deus. Então vamos orar. Mãozinha juntinha, pé com pé, abaixa a cabecinha, vou mostrar como é que é. Orar a Deus é fácil assim, quer aprender também, faça igual a mim. Mãozinha juntinha, pé com pé, abaixa a cabecinha, vou mostrar como é que é. Orar a Deus é fácil assim, quer aprender também, faça igual a mim. Querido Pai nosso que estás no céu. nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer pelo teu cuidado, queremos te agradecer pelo teu amor e queremos agora te pedir de uma maneira toda especial que possamos esquecer todo e qualquer problema e aprender a sua palavra, a estar com os nossos ouvidos bem atentos para ouvir a tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém! Muito bem, falar com Deus é muito bom e é tão maravilhoso que eu posso falar com Deus quando eu quero, em qualquer lugar. Orar é uma forma que nós temos de adorar ao Criador, de adorar a Deus. Mas nós podemos adorar a Deus através do nosso louvor, através da nossa obediência, através da nossa oferta, através da leitura da sua palavra. Então nós vamos fazer tudo isso hoje e a gente vai continuar agora adorando ao Senhor, sabe como? Através do louvor, lembrando, recordando de tudo que o Senhor fez, porque muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus fez e só reclamamos, não é? Então saia do lugar e vamos adorar o Senhor comigo, recordando tudo que Ele fez. Papai do céu criou a terra para o seu louvor. Tudo que tem fôlego adora ao Senhor. Cachorrinho faz au-au para adorar. O passarinho abre o biquinho para cantar. O peixinho faz gloob-gloob lá no mar. Agora é sua vez de adorar. Pula, 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 tira os pés do chão. Dá uma rodadinha, abre um sorrisão.
eu até me perdi aqui. Vocês viram como que eu fiquei parecendo... Tava errando tudo? É muita coisa que nós podemos fazer. Olha, todo dia de adorar ao Senhor. Nós podemos adorar ao Senhor pulando, dançando, tirando os pés do chão, jogando as mãos para cima. Até os animais, eles adoram ao Senhor com o seu latido, com o seu mugido, com o seu... Não importa o seu piu-piu, piu-piu-piu-piu, está adorando ao Senhor. E nós também, seres humanos, devemos adorar ao Senhor. Louvarei ao meu Senhor como? Batendo as mãos. Eu quero ver quem vai conseguir me acompanhar, hein? Tá no pique? Tá no barato de fazer isso? Então sai do lugar e vamos começar! E aí, garotada? E aí, amiguinhos? Vamos louvar o Senhor? Sim, de todo o nosso coração e também contando o nosso corpo. Vamos começar com as mãos. Louvarei ao meu Jesus batendo 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 as mãos. Louvarei batendo as mãos com os pés. Louvarei ao meu Jesus batendo 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 os pés. Louvarei batendo as mãos, batendo os pés. Agora com a flauta. Louvarei ao meu Jesus tocando 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 flauta. Louvarei batendo as mãos, batendo os pés, Tocando flauta! Louvarei ao meu Jesus dando risada. 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 Louvarei batendo as mãos, batendo os pés, tocando flauta, dando risada. Louvarei ao meu Jesus com as mãos no chão. Louvarei ao meu Jesus com as mãos no chão. Louvarei ao meu Jesus com as mãos no chão. Louvarei ao meu Jesus com as mãos no chão. Louvarei batendo as mãos, batendo os pés, tocando flauta, dando risada. Com as mãos no chão. Louvarei ao meu Jesus erguendo as mãos. 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 Louvarei batendo as mãos, batendo os pés, tocando flauta, dando risada, com as mãos no chão, erguendo as mãos. Você também. Louvará o meu Jesus, você também. Louvará o meu Jesus, você também. Louvará o meu Jesus, você também. Louvarei batendo as mãos, batendo os pés, tocando flauta, dando risada, com as mãos no chão, erguendo as mãos. Você também. Louvarei ao meu Jesus, gritando amém. Louvarei ao meu Jesus, gritando amém. Louvarei ao meu Jesus, gritando amém. Louvarei batendo as mãos, batendo os pés, tocando flauta, dando risada, com as mãos no chão, erguendo as mãos. Você também. Gritando amém. Louvarei ao meu Jesus cantando aleluia. Louvarei ao meu Jesus gritando amém. Louvarei ao meu Jesus cantando aleluia. Louvarei ao meu Jesus gritando amém. Que legal! Uau, essa foi legal. Você consegue repetir tudo que nós fizemos? Ó, fala assim, que eu comecei com as mãos, com os pés,
tocando flauta, dando risada, com as mãos para cima, você também, eu sei, e gritando amém. Ah, quantas coisas nós podemos fazer com o corpo que Ele nos deu. Bom, vamos parar de conversar, porque agora chegou a hora da história! Uhul! Uma história vai começar, uma história vai começar, então chama todo mundo, criança, adulto, papai, mamãe, amigos e quem quiser chegar. Então chama toda a gente, igual ou diferente. Avisa pro vizinho que a história vai começar. A história vai começar, uma história vai começar. Então chama todo mundo, criança, adulto, papai, mamãe, amigos, irmão, vovô e vovó. Então chama toda a gente, igual ou diferente. Avisa pro vizinho que a história já começou. Aê! Então vamos lá. Na aula passada, nós demos uma pausa aqui na nossa história, porque nós tivemos uma aula especial em comemoração à Páscoa. Mas hoje nós vamos retomar a nossa aula falando lá de Abraão, que está caminhando para a terra prometida, isso mesmo. Então nós vimos que Abraão casou com Sarai, depois o nome Abrão foi trocado para Abraão, Sarai foi trocado para Sara. Depois de muitos e muitos anos, Deus cumpriu a promessa, deu um filho para eles, chamado Isaque, e Deus pediu uma prova para Abraão, que era sacrificar o seu filho Isaque. E ele até teve coragem de pegar o seu filho e levar. Porém, quando ele estava pronto para sacrificar o seu filho, Deus falou: não, Abraão, eu sei que você ia entregar o seu único filho, assim eu também vou entregar o meu. Então nós vimos que Abraão passou na prova. E agora Sarai tinha morrido e Abraão mandou um servo dele para buscar, para procurar uma esposa para Isaque. E ele encontrou. E o nome dela é Rebeca. Isaque e Rebeca se casaram, foram muito felizes. E agora eles tiveram um casal de gêmeos. E eram, apesar de ser gêmeos, dois irmãos completamente diferentes. Um chamou o nome de Esaú e outro de Jacó. Você sabe o significado de Esaú? Você sabe o significado de Jacó? Tudo isso e muito mais nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Mas o nosso versículo, olha só, vou ler para vocês, depois eu vou deixar bem registradinho lá para a gente aprender muito bem. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 32. Ele falou assim, ó: antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo perdoou. Olha, a nossa história já começa falando, o nosso versículo começa falando, olha, que nós temos que ser benignos. Benignos é o mesmo que bom. Nós temos que ser compassivos, temos que ter paciência, temos que perdoar os nossos amigos, perdoar os nossos irmãos. Por quê? Porque Cristo também um dia morreu lá na cruz por causa dos nossos pecados, perdoando assim os nossos pecados e abrindo um caminho para nós irmos para o céu. E lá no céu só é possível entrar se nós acreditarmos no sacrifício de Jesus, pedir que Ele seja o nosso Salvador e
e aí Ele vai perdoar os nossos pecados. E o nosso versículo fala, não é? Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo perdoou. Vamos para a nossa história. Preparados? Porque uma história vai começar, então chama todo mundo, papai, mamãe, amigos, irmãos, vovô e vovó. Avisa pros vizinhos que a história já começou. Dois irmãos bem diferentes é o título da nossa história de hoje. E nós vamos encontrar essa história lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 25, dos versos 19 até o verso 34. Mas antes, vamos para o nosso versículo de hoje. O nosso versículo está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 32. Vamos ler comigo? Então vamos lá, acompanhe aí comigo na leitura deste versículo. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Vamos compreender um pouquinho esse versículo? Então Paulo estava escrevendo para esta igreja e ele estava dizendo para aquele povo, e que serve para nós também, porque está na Bíblia, e nós somos povo de Deus, e nós também erramos, cometemos pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que fazemos que vai contra a vontade de Deus, que fere os princípios de Deus, que nos separa de Deus. Mas Paulo, nos alertando, disse assim, que nós devemos ser uns para com os outros benignos, devemos ser compassivos e devemos perdoar uns aos outros. Por que será que ele falou isso? Porque nós erramos e muitas vezes nós julgamos os nossos amigos, a nossa família, os nossos primos e nos achamos melhores do que eles e não queremos perdoar o erro daquela pessoa. Mas ele está dizendo aqui que eu devo perdoar, porque Deus em Cristo Jesus já me perdoou e perdoa e continuará perdoando o meu pecado. Então, se eu fui feito à imagem e criatura de Deus, se eu me tornei filho de Deus através de Jesus, eu tenho que imitar o meu Deus e o meu Jesus. Deus, ele perdoa os pecados. Ele também tem paciência conosco, ele é bom, então nós devemos imitar a Deus. Então, aprendemos hoje, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Vamos lá, Gênesis 25, os versos 19 e 20 e a primeira parte do verso 21 diz assim: São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Então, Isaque já estava com 40 anos quando ele casou com Rebeca. Passaram-se muitos anos e eles não tinham filhos. Então, Isaque, o que ele fez? Ele orou a Deus e pediu ao Senhor que, por favor, abençoasse sua esposa Rebeca com filhos. Você se lembra de quem mais não podia ter filhos? Vamos recordar. Lá em Gênesis 15, vamos ler o seguinte, a partir do verso 1, ok? Diz assim:
Veio a palavra do Senhor a Abrão, ele ainda era Abrão, tá? Numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, este será o herdeiro. Então Deus conduziu até fora da tenda e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor. Veja bem, se lembra dessa história então? Olha só. A mãe de Isaac, Sara, não podia ter filhos, mas Deus já sabia e tinha prometido que a partir de Abraão viria muitas outras nações, tantas como as estrelas do céu. Deus sabe o que Ele tem planejado para nós e nós precisamos confiar nele completamente e ter fé. Em Gênesis 15, 21, nós lemos assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, quer dizer, ela não podia gerar ou ter filhos. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Deus ouviu a oração de Isaac, e assim, quando ele tinha 60 anos, Rebeca ficou grávida. Que bacana, hein? Quanto tempo ele teve que esperar? Vamos calcular? Ele se casou com Rebeca quando tinha 40 anos. Eles tiveram que esperar 20 anos até que ele tivesse 60 anos antes dela ficar grávida. E quando Rebeca ficou grávida, ela não estava apenas esperando um filho. Uau! Vocês sabiam? Lembra do título da nossa história? Agora vocês estão entendendo. Ela estava esperando gêmeos, 2. Desde o início, mesmo antes de terem nascido, Rebeca os sentiam lutando um com o outro no ventre dela. Por que está me acontecendo isso? Ela perguntou e foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe disse: Os 2 filhos dentro do seu ventre representavam 2 nações. E da mesma maneira que eles estavam lutando, agora, pois, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Rebeca deve ter se perguntado: por que o Senhor disse isso? Já que o filho mais velho tem mais direitos sobre o mais jovem. Em sua cultura, o mais velho recebe o dobro da herança e o direito de primogenitura, que lhe deu muito mais privilégios do que aos seus outros irmãos. Mas aqui, o Senhor lhe havia dito que o mais velho, ou seja, aquele que nasceu primeiro dos gêmeos, serviria o mais novo. Bem, quando eles ficarem mais velhos, ela irá descobrir o que o Senhor quis dizer quando disse isso a ela. Mas em Gênesis 25, 24, 25 e 26, nós lemos assim: Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram de Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó.
Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Quando os gêmeos cresceram, Esaú tornou-se um caçador forte e habilidoso que amava o ar livre, enquanto Jacó se tornou um homem tranquilo, cuidando do rebanho e gostava de cozinhar e ajudar a sua mãe. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças, e Rebeca preferia Jacó, porque ele sempre lhe ajudava. Um dia, Esaú saiu para caçar, e ele deve ter estado fora por algum tempo, talvez até mesmo dias, e quando voltou, estava morrendo de fome. Mas não era fome de Mac, não era fome de Habib's, não era fome de sorvete. O que eles comiam naquela época, hein? Quando ele retornou, Jacó estava preparando delicioso ensopado de lentilhas. E o aroma deve ter sido delicioso. Já que Esaú estava esfomeado, ele disse a Jacó: rápido, deixe-me ter um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto. Bem, eu acredito que Jacó já estava planejando tudo isso há algum tempo, porque ele sabia sobre o direito de primogenitura e todos os seus benefícios. Então ele disse ao seu irmão: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Lembra que eu falei lá no início da história? Lembram? O filho mais velho tinha direito ao dobro da herança e o direito da primogenitura. Então, Jacó, ele já sabia de tudo isso e por isso apenas esperou o momento certo para dar o golpe no seu irmão. Eu acho que ele vai cair, hein? Vamos ver em Gênesis 25, nos versos 31, 32 e 33, qual foi a resposta? Olha, eu estou a ponto de morrer, disse Esaú. De que me vale esse direito? Mas Jacó disse: jure primeiro. Então ele fez um juramento a ele, vendendo sua primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e se foi. Você já imaginou? Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Lembre-se, o direito de primogenitura era algo muito importante e que pertencia a Esaú, porque ele nasceu primeiro. Precisamos aprender uma lição aqui, que devemos pensar antes de agir. Esaú só se preocupava com o seu estômago naquele momento, e ao fazê-lo, ele cometeu um grande erro, porque Jacó era agora quem iria receber a porção dobrada da herança. Esaú não deu o mínimo valor para aquilo que ele tinha e, jurando, vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de ensopado de lentilhas. Muito cuidado, porque isto que ele fez é pecado. E o pecado pode levar a outro pecado. Jacó desejou o que pertencia a Esaú. Você sabe o que é pecado? Você deseja também ter o que outra pessoa tem? Isso se chama cobiça, e a cobiça é pecado. Já ouvimos muitas vezes falar sobre o pecado, mas realmente nem sempre entendemos o que é pecado. Então vamos ver para a gente compreender um pouquinho o que realmente é. O pecado é igual desobedecer e fazer coisas ruins. Ser orgulhoso, arrogante e pensar que você sabe tudo, que você é melhor que qualquer outra pessoa, ser egoísta, ser ciumento, tudo isso nós chamamos de pecado. E o orgulho também é pecado e querer ser igual ao outro é pecado. Usar palavrões contra Deus ou contra os amigos, Jesus ou pessoas também é pecado.
fofocar e dizer algo fácil sobre alguém. Isso também é pecado. Simplificando, o pecado são as coisas ruins que fazemos, que deixam Deus triste e nos separa dele. A Bíblia nos diz que, lá em Tiago 4,17, quando uma pessoa sabe a coisa certa a fazer, mas não faz, então está pecando. Agora que você já entendeu o que é pecado, você já compreendeu que Jacó desejou que pertencia a Esaú, que isto é ciúmes, vamos parar e pensar um pouco. O que você tem feito que é pecado? Você tem ciúmes de alguém? Você já desejou ter alguma coisa que alguém tem ou ser parecido com alguém que você conhece? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, nós te agradecemos por esta aula, te agradecemos porque hoje nós podemos aprender um pouco mais sobre o pecado, um pouco mais sobre valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos te pedir agora que o Senhor perdoe o nosso pecado, que o Senhor limpa o nosso coração e nos ajude a fazer somente o que é correto e o que te agrada. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então fiquem com Deus e até a próxima aula, porque tem agora... não vou contar não, vou te esperar aqui. Beijoca! Gostaram da história? Legal, né? Ai, a semana que vem a gente continua. Tá tão emocionante essas histórias, né? Cada coisa legal que nós aprendemos. Na semana que vem você não vai vir sozinho, não. Chama um amigo para participar com você. Uma história já terminou. Uma história já terminou. Mas não tem problema. A vida nos ensina que uma história já termina e a outra já vem já. Mas não tem problema, a vida nos ensina, uma história só termina para outra começar. Então a nossa história de hoje terminou, mas não tem problema. Na semana que vem tem mais história. Mas antes de ir embora, eu quero deixar um recadinho para você através da música. Oba, Jesus me ama, não importa se eu sou pequenininho, se eu sou magro, se eu sou grandão, se eu faço coisas erradas ou não, Jesus me ama e perdoa o nosso pecado. Então vamos encerrar a nossa aula de hoje com essa linda mensagem. Oba, Jesus me ama! 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 Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Aquela beijoca no seu coração! Aquela beijoca! Lembrando que Jesus te ama! Pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus. Final de semana pra você, que Deus abençoe você e sua família. E vamos dizer, opa, Jesus me ama! Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão, aparência não importa, o que vale é o coração.
Pode ser pequenininho, magro, gordo ou grandão. Aparência não importa, o que vale é o coração. Oba, Jesus me ama. 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 Uma beijoca bem grandona no seu coração e até a próxima semana!